E eu queria, nessa noite, dizer para você que você vai ser confrontado, porque eu tenho sido confrontado ultimamente. E a palavra dessa noite, o título da mensagem é: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Repita comigo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, 1, 2, 3. Quem é este que até o vento... Esse é o título da mensagem que nós estamos trazendo aqui essa noite. E, curiosamente, essa mensagem ela vem porque um dia eu fui pescar. E fui pescar semana passada. E tive uma experiência muito interessante que me reportou a esse texto que a gente vai começar a ler a partir de agora. Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, para você exercitar, embora está sendo projetado. Primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Isso é o versículo 26, a parte B. O versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na verdade, eu poderia utilizar como título dessa mensagem, seria Como enfrentar as tempestades da vida. Seria um título apropriado para essa mensagem. Mas eu optei por esta pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na verdade, o contexto você encontra no próprio capítulo, aí no capítulo 8, você vê várias coisas. Se você ler esse capítulo, você vai ver que Jesus está curando um leproso, ele passa por um centurião de Cafarnaum, onde vai curar o seu empregado através de uma palavra liberada, onde ele vai curar também a sogra de Pedro. Imagine você como Jesus era bom. Eu não sei se Pedro ficou feliz com essa cura, mas Jesus foi utilizado para curar a sogra de Pedro. Estou falando assim, brincando, porque eu sei que sogra é uma coisa que às vezes tem um relacionamento de amor, e ódio. Enfim, os discípulos seguiam Jesus. Os discípulos seguiam Jesus. Vocês observaram que no primeiro versículo, os discípulos foram seguir Jesus, baseado já no chamamento que Jesus tinha para cada discípulo. Então, a primeira lição que eu tomo nesse texto, vocês observam que encontrou uma grande tempestade. Então, seguir a Jesus não significa estar imune às tempestades dessa vida. Seguir a Jesus não significa estar imune, pode tirar, às tempestades desta vida. Muitas pessoas pensam que aceitar Jesus e ir para uma igreja vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida serena, que tudo vai estar bem, que o desemprego não vai bater a porta. Tem muita gente que tem certos pensamentos utópicos em relação a aceitar Jesus e o caminhar dele na igreja. Não é bem por aí, não. Essas pessoas que estão aqui com Jesus eram discípulos dele. Todos eram discípulos. E Jesus os chama, Jesus entra no barco e os discípulos vão seguir. Então, entenda muito bem isso. Seguir a Jesus não significa estar imune às tempestades que possam aparecer nesta vida. Não significa que você vai ter emprego o resto da tua vida. Não significa que o Brasil está no colapso financeiro e você vai estar nadando no dinheiro. Seguir a Jesus é estar exatamente neste contexto, entendendo que você vai passar por todas essas coisas. E você vai encontrar tempestades. Crente fica doente. Tem gente que pensa, o Fabinho acabou de falar, estava no CTI semana passada. E hoje está aqui louvando e agradecendo ao Senhor. Nós não estamos imunes à doença. Aquele que aceita Jesus não está imune à doença.
Jesus é a garantia de emprego eterno. Muita gente quer negociar e vende um evangelho, desculpe a palavra vender, porque é isso que está sendo feito, de uma forma mentirosa. Vem para a igreja que teus problemas vão ser solucionados. Mentira! Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Problemas a gente sempre vai ter. Entenda que você vindo para a igreja, sendo casado, você vai ter desentendimento com a tua esposa. Você vai ter desentendimento com o teu filho. Você vai ter tempestades na tua família. Tempestades vão surgir na tua vida, tendo Jesus Cristo no teu barco. Isso é um fato. Isso é a realidade. Mas o que é estranho, porque surge um super-herói chamado Jesus Cristo. Nós colocamos, talvez, algum estigma, pensando que Jesus é um super-herói da Marvel, que vai solucionar tudo, que vai resolver tudo. Nós criamos um problema e simplesmente levamos o problema para ele. Isso é muito fácil. Tem até um hino, né, que canta aí. Vou levar meus problemas para Deus. Não tem um hino assim, gente? Quantos conhecem esse hino? Deixa eu ver. Esse é antigo. Eu aprendi esse hino anteontem, que me falaram dele. Isso é antigo. É muito fácil, né? Levar problema para Jesus, resolver problema você não quer. Arruma um problema, depois leva para Cristo. Não. Aceitei Jesus, agora estou levando tudo para Jesus. Para com isso, querido. Isso não é Bíblia, não. Vamos levar tudo sim para Ele. Mas vamos também agir conforme a Bíblia nos ensina. Porque nós estamos sujeitos aos mesmos problemas que todo ser humano está. Isso está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: no mundo tereis aflições. Então, se a gente vive no contexto do mundo, não adianta, querido, você terá aflição, mesmo sendo um seguidor de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, aprenda isso. Seguir a Jesus não significa estar imune às tempestades dessa vida. Em segundo lugar, tome cuidado com as suas escolhas, pois o caminho escolhido a seguir na jornada da sua vida pode ser o maior carrasco que você tem escolhido. Observe que o caminho que eles escolheram era um caminho de bonança. Observe que Jesus entra no barco, mas eles poderiam contornar o lago. Quem já foi em Israel sabe disso. Se não me falha a memória, são 12 quilômetros, não é isso? Se não me 12 a 16 quilômetros. Eu não me lembro corretamente quantos quilômetros são. Mas se eles tivessem ido, caminhado, eles não pegariam essa tempestade, ou pegariam em terra seca. Então, querido, é importante você entender que as nossas escolhas que nós vamos fazer nessa jornada da nossa vida, ela pode ser o nosso maior carrasco. Lógico, seria um caminho mais longo, mas certamente seria o mais seguro. Sabe o que eu aprendo aqui? Cuidado com o caminho mais curto. O caminho mais curto, necessariamente, ele não é o mais seguro. Muita gente quer cortar atalho. Muita gente quer atalho. Cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com os atalhos da vida. Recentemente no futebol, lá em São Paulo, na Copinha, o pessoal que gosta de futebol, teve um camarada aí que quis cortar um atalho. Ele tinha uma idade acima e pegaram o camarada. Por sinal, o Campeonato Carioca começou ontem, não é isso? E o Flamengo ganhou e já está à frente do campeonato. Isso é uma boa notícia para vocês. E o Vasco perdeu hoje, para quem não sabe, não? E o Vasco perdeu hoje. Enfim, então o caminho mais curto, necessariamente, ele não é o mais seguro. Esse cara da Copinha foi encurtar, foi burlar algumas normas que eram necessárias. Passar. E acabou se dando mal. Tem muita menina que quer um casamento, e muito rapaz que quer casar, e do nada olhou para a menina, é aquela dos meus sonhos, vou casar com ele. Cuidado com isso, querido. Namora primeiro. Vê quem é o cara, vê se o cara é trabalhador, vê se o cara é cético, vê se o cara é um preguiçoso. Vai conhecer a família do camarada. Deus está falando.
Tem muita menina que fica apavorada pelo casamento, querido. Muita mulher. E homem também. Segura a peteca, filho. Vai devagar. Se conhece primeiro, namora, vê como é que é o cara. Vê se ele é elegante, se ele é um camarada cordial, ou se ele é um animal. E vê se a menina também é uma menina adequada. Uma menina estudiosa, amorosa. Eu olho para a Marisete e vejo como Deus foi feliz com ela. Eu olho para ela e Deus te abençoou, minha filha. Olha aqui. A bênção que Deus deu a ela, irmãos. Mas é lógico que eu fui muito mais abençoado. Então muita gente quer burlar as fases da vida. Muita gente quer cortar. Então o caminho mais curto, necessariamente, ele não é o mais seguro. Muita gente, aparece um amigo num dia. Aí você coloca, o cara apareceu, chegou aqui. Pô, aquele cara é meu amigo. Estou com ele, assim, fechado. Cuidado. Amizade não se conquista de um dia para a noite. Amizade é longo tempo. Muito tempo. Amizade é diferente de colega. Colega é diferente de amizade. Amizade precisa se amadurecer. Cuidado com isso. E existem muitos amigos que te abandonam quando você mais precisa. E será que são amigos? Tem um texto na Bíblia que fala de um amigo aí, que eu não vou citar o nome dele. Quer dizer, vou citar rapidamente. Jó. Os amigos desse camarada abandonaram ele. Conheciam a história dele, mas o abandonaram. Sabe por quê? Não eram verdadeiros amigos. Então cuidado. Necessariamente, o amigo não está com você toda hora, não. Amigo pode estar muito longe, mas quando você precisa, ele está perto. Amigo talvez não mande mensagem para você no celular toda hora, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pelo amor de Deus, não faça isso. Negócio de grupo de WhatsApp, meu telefone ontem deu pau, ontem quebrou tudo, tive que correr. Por quê? Muitas mensagens. Então, cuidado com esse excesso de mensagens também. Então, muita gente não quer pagar o preço do amadurecimento. Muita gente quer cortar etapas. Você sabe um personagem bíblico que cortou etapa? Adão. Uma certa vez eu vi um pregador falar sobre isso, mexeu muito comigo. Adão cortou etapas da vida. Adão nasceu homem, foi criado homem. Adão não teve infância. Adão não teve adolescência. Adão não foi jovem. Na primeira tentação, Adão caiu. Primeiro Adão. E o segundo Adão? O segundo Adão foi criança. O segundo Adão foi adolescente. O segundo Adão foi jovem. O segundo Adão veio a primeira provação. Ele não caiu, porque tinha experiências. Jesus Cristo. Então não corte etapas da sua vida. Esse pessoal, os discípulos aí, estavam vendo o barco e ia cortar caminho. E a estratégia, teoricamente, não foi muito boa. E cuidado com esses caminhos que você escolhe. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao ser humano parecem ser melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então cuidado com os caminhos que a gente escolhe. Outra coisa interessante que a gente aprende nesse texto é o seguinte: se puder, evite tempestades desnecessárias. Tem gente que cria tempestade num copo d'água. Tem gente que cria problema onde não tem. Às vezes a questão é tão pequenininha, o camarada gosta de botar um tempero para aumentar as coisas. Então, tem gente que é briguenta, adora confusão, adora problema. Você conhece alguém briguento? Levanta a mão assim para eu ver. Eita, tem muita gente que conhece. Eu conheço uma turma aí briguenta, que adora confusão. Tem gente que gosta disso, que só vive nisso. E às vezes é um conflito que pode ser totalmente evitado, mas o camarada gosta de puxar isso. Muito no casamento isso acontece muito. Casamento, que tem homem que gosta de brigar com a mulher em casa, que gosta de fazer da mulher de gato e sapato, desculpe. Que tem homem que... Porque o almoço, o jantar não está pronto. O que você ficou fazendo em casa?
Tem homem que o cara gosta de tumultuar o ambiente. E a mulher, por sua vez, está cheirando alho, cheirando a cebola, cheio de bob. Encontra um homem, oi amor, tudo bem? Queridos, em nome de Jesus. Aí complica. Então vamos tomar cuidado. Tem gente que briga do nada. Se a mulher estava lá com o Bob, estava se preparando para você, querido. Pensa por esse lado. Ainda que seja difícil você pensar. Então evite conflitos desnecessários. Evite isso. Brigas desnecessárias, confusões desnecessárias, problemas desnecessários, coisas tão pequenas que às vezes se tornam grandes tempestades. Agora tem um detalhe. Existem tempestades que precisam ser enfrentadas. É um paradoxo. Se você puder, evite tempestades. Mas existem tempestades que precisam ser enfrentadas. E eu disse a vocês que essa mensagem surge num dia de pescaria. E vou contar o porquê. Semana passada, um pastor da nossa igreja, Isaías, falei com ele, Isaías, vamos pescar. Vamos pescar, pegar uns peixinhos aí e tal. Tem um pastor aqui da nossa igreja que gosta de pescar, pastor Alvir. E eu pensei em convidar o pastor Alvir, sinceramente, e alguns pastores aqui para estarem conosco. Tinha alguns jovens que queriam pescar. E o Isaías falou assim comigo, eu falei, vamos pescar então. Ele olhou lá na meteorologia. E por incrível que pareça, sexta-feira da semana passada, se não me falha a memória, durante o mês de janeiro é o melhor dia para pesca. Eu gosto de pescar. Sou um professor de pesca, assim como sou um professor de futebol. E resolvi não chamar o pastor Alvir. E Deus sabe de todas as coisas. Nós resolvi não chamar os pastores da igreja. E fomos lá com um barquinho e tal, um dia maravilhoso, acordamos 5 horas da manhã, 2 horas e meia mar adentro, 50 milhas da costa, vendo água cristalina, mar de almirante, e começamos a pescaria. Logo no início, peguei alguns peixes maravilhosos e tal, fizemos em casa, inclusive eu faço um peixe top classe. Fiz um peixe lá em casa, minha esposa depois podem perguntar a ela. Fiz um peixe maravilhoso. Mas no período da pescaria, isso foi até as 3 horas da tarde, quando foi 3... E quando um dia anterior, interessante, ela sabe disso, no dia anterior, esse negócio de pesca, eu sou meio vidrado com isso, fui militar, fui fuzileiro naval, eu sei que tem militares aqui, tem fuzileiros, tem marinheiros aqui, sabe dessa história. O mar é uma incógnita, como aconteceu no texto. Como aconteceu no texto? O mar é uma incógnita. Eles saíram, estava tudo bem, de repente vem uma tempestade, o texto diz, de repente. E no dia anterior, por ser militar e tal, eu tenho uns aparatos interessantes quando eu saio para pescar. Eu tenho um telefone via satélite, porque a gente fica a 50 milhas, e você não consegue ver terra. E eu tenho um outro equipamento de mandar e-mail, são 2 equipamentos que eu levo comigo, em caso de pane no motor, em caso de a gente ficar... E nesse dia, eu nunca fui sozinho, nessa vez, eu fui sozinho com Isaías. E a pescaria maravilhosa e tal. Só que o telefone via satélite não funcionou. No dia anterior, eu não consegui programá-lo. E também o que mandava mensagem também estava com problema, mas levei meu celular e tal, embora não pegasse. Tudo beleza, fomos assim. 3 horas da tarde, voltamos. O pessoal que trabalha em meteorologia conhece um pouco de nuvem. Quando eu olhei assim, perto da Restinga de Marambaia, eu vi uma cumulonimbus, uma nuvem muito pesada, uma nuvem perigosa, uma nuvem, inclusive, que derrubou o voo da Air France. E quando eu vi aquela nuvem, eu falei, eita, tem tempestade ali, uma forte tempestade. Aqui não tem. Eu olhei para ele e falei assim, como é que nós estamos de combustível? Ele falou assim, a gente tem mais ou menos 1 hora de combustível. E engraçado que a nuvem pegava da Marambaia até a Ilha Grande, mais ou menos uns 20 quilômetros. Eu falei, a gente não vai ter combustível para contornar a Ilha Grande. Vamos ter que enfrentar a tempestade. E resolvemos entrar na tempestade. Quando nós entramos, se arrependimento matasse. Estava tudo fluindo muito bem. Águas calmas, águas tranquilas. Alguém já viu o filme Mar em Fúria? Mar em Fúria? Aquelas ondas de 100 metros. Quando eu olhei aquelas ondas, irmãos,
A gente tem que aumentar para causar impacto. Tem que aumentar para causar impacto. Quando eu olhei aquelas ondas mais ou menos de uns 3 metros de altura, 3 metros de altura, 2 metros e meio, e o barco só tinha ambiente seguro para 2 pessoas, olha só. Se tu vai, tu fica. Porque eu e Isaías íamos voltar. Olha como é que Deus faz. E claro, nós estamos e tal, aquela tempestade batendo, chovendo, e eu vou pegar o telefone acabou a bateria. Meu Deus, já estava próximo a Marambaia, mas mais ou menos uns 45 minutos de terra, e eu não consegui, já vi a terra, mas não consegui, o telefone acabou a bateria. E lá vai a onda, não sei o que jogando onda, mar em fúria, imagina mar em fúria, tá eu lá. Aquela onda que vocês imaginaram aí, essa onda, mas estava chovendo muito. Quem conhece meteorologia sabe, depois vocês pesquisam sobre isso. Daí a pouco, nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. O GPS quebrou. O radar parou de funcionar. Aí eu comecei a ficar preocupado. Sem radar, sem GPS, sem condições de olhar a terra, a gente começou a ficar perdido, a gente não sabia onde estava. A gente podia ficar perambulando ali o tempo todo, perdido, e eu sabia que tinha apenas 1 hora de combustível. E tínhamos que enfrentar, tinha que passar por ali. Não adianta, querido, existem tempestades da vida que você é obrigado a passar. Você tem que passar, não tem jeito. O problema é não estar preparado para ela. Esses discípulos não estavam preparados para a tempestade, assim como eu não estava. É importante estar preparado. Lembra que eu falei? Meu telefone não funcionou. E ela sabe, eu ainda falei com ela, deu 5:30 da tarde. Se eu não mandar uma mensagem para você, o que eu disse? Liga para a Marinha e avisa que algo deu errado. Não foi isso que eu te falei? Parece que eu estava prevendo isso, parece que Deus dá sinais. Eu falei, se der 5:30 da tarde, se eu não estiver em terra, manda uma mensagem para a Marinha. E avisa que algo deu errado. Ser homem é complicado, né? Deus dá sinais e você vai teimoso. Depois fala, poxa, Senhor, você me colocou aqui nessa tempestade? Ele avisou, não vai, filho, você foi porque você quis. Voltando, lá está aquela onda, 40 metros de altura, batendo isso e aquilo. Não dá para pregar assim. Não dá para pregar assim. Então as ondas estão lá batendo, estou lá no meio, acabou o telefone celular, acabou a bateria, quebrou o GPS, quebrou o radar. E agora? Nada é tão ruim que não pode piorar. Quebrou o leme. A tempestade. Direção hidráulica do barco quebrou, força, estava fazendo aquilo. Enfim, conseguimos passar. Esqueci de falar dos trovões, tá? Eu não quero fazer o som do trovão aqui, porque senão essa igreja vai rachar. Mas eu não estou brincando. Trovões e raios caíam desesperadamente. E tudo aconteceu do dia para a noite. E nada é tão ruim que não possa piorar. Isso muitas vezes acontece com a gente. Vencemos a tempestade, atravessou a tempestade, acabou o combustível. Acabou o combustível. A gente, depois da Marambaia, eu olhei uma ilha e falei assim, eu vou nadando, vou buscar socorro. Ficamos 3 horas à deriva. Graças a Deus, um barco foi nos pegar. Irmãos, eu nunca vi, eu sou muito crente. Eu sou uma pessoa de oração. Nessas horas que você se descobre. Eu nunca orei tanto na minha vida. Enquanto não tem tempestade, enquanto não tem nada, você está bem. Na hora da tempestade, querido, você é santo. Como eu orei naquele dia? Isaías também, um homem profeta de Deus. Depois você fala isso com ele. Então, nada que está tão ruim que não possa piorar. Assim acontece na nossa vida, na igreja. O camarada vai, perde o emprego. Perde o emprego, por que ele perdeu o emprego? Porque a situação que está acontecendo no governo levou isso para ele. Levou essa situação toda de falta de credibilidade,
de falta de grana no que está circulando no país, o cara perde o emprego, aí afeta a família que deixa de pagar a conta de luz, deixa de pagar a conta d'água, a mulher já fica chateada com ele, já pensa em separar, e você não faz nada. Nada é tão ruim que não pode piorar. Isso vai influenciando, é uma cadeia, um efeito dominó. Jó, ele é um exemplo disso. É o que eu falei dele. Era fazendeiro, rico, proprietário de gado, de ovelhas, de terra, de camelo. Esse camarada se afastava do mal. Mas tudo começou a dar errado. E quando você mais precisa de ajuda da pessoa que está ao seu lado, do seu cônjuge, ela pode se levantar contra você. A mulher de Jó, é lógico que não tem mulher aqui igual a mulher de Jó. Olha o que essa mulher fala para Jó. Capítulo 2, versículo 9 do mesmo livro, que tem o nome de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Graças a Deus, Deus me deu Marisete. Agradeça a Deus pela tua esposa, porque aqui tem mulheres de Deus, amém? E você, rapaz, você que está aí, orando, está aqui, querido. Tem muito jovem aí que já veio falar comigo: pastor, estou orando, para de orar, filho, está aqui. Amém? Amém? Batendo palma aí, ó. Oração, ora e ação. Ação. Já orou? Ação, filho. Acorda. Agora, um detalhe. Nem por isso Jó abandonou a Deus. Agora, sabe outra coisa que chama atenção no texto? Eles entraram no barco, estava tudo calmo, pegaram a tempestade como eu peguei. E muitas vezes o problema não está em pegar a tempestade. O problema está no período em que essa tempestade permanecerá. Porque você pode entrar dentro de uma tempestade, mas e você até certo ponto está preparado. Às vezes você fez uma economia, você tem um dinheiro aí, mas a crise no Brasil está se alongando muito e você não está preparado suficientemente. É o que aconteceu com esse barco, é o que aconteceu com esses discípulos. Eles não estavam preparados suficientemente. O período da tempestade foi longo, era mais do que eles poderiam esperar. Por isso, querido, 30 minutos pode ser uma eternidade para quem não tem nada em casa. Preciso correr com a mensagem. Estou no 6º tópico. Muitas vezes nós somos afetados indiretamente, se a gente ter qualquer vínculo, qualquer responsabilidade com o fato em si. Às vezes você é responsável. Você é responsável não, você assume a responsabilidade de algo que você não teve culpa. Já falei isso aqui em outra mensagem. Vamos observar o texto. O texto diz que há uma tempestade no mar. O mar tem ondas. Ondas fustigam o barco. Mar, onda, barco. Onde foi a origem? No vento. O vento começou a levantar ondas no mar para atingir o barco. Os discípulos não tinham culpa nenhuma. Culpado de tudo isso foi o vento. Às vezes nós estamos preocupados com o foco. Isso aqui, porque isso aqui está aparente. Mas o problema não está aqui, o problema está lá. Às vezes estamos preocupados com uma formiguinha que está passando na nossa frente. Mas tem um elefante aqui atrás. E você deixa esse elefante. Às vezes você desculpa uma coisa, mas falta perdoar a outra. Isso acontece muito no relacionamento de família. Isso acontece muito no relacionamento de irmãos, de pai e filho. E eu louvo a Deus que há umas 4 semanas, não sei quanto tempo atrás, eu preguei uma mensagem sobre perdão aqui, e uma moça veio falar comigo que há 12 anos não falava com o pai. E há 3 semanas atrás ela veio aqui, me deu um abraço e falou assim: pastor Elcemar, naquele dia o Senhor me tocou e eu liguei para o meu pai e hoje eu fiz as pazes com ele. Ela deixou de prestar atenção na formiguinha, por causa de uma palavra liberada. Prestou atenção no elefante que estava por trás dela. E hoje, graças a Deus, eles estão reconciliados. Então, muitas vezes, é importante que você vá e identifique o problema na sua essência. E ali você tente solucionar.
Outro ponto importante, o de repente. Violentas tempestades podem surgir de brisas suaves. Esse texto é muito rico. Quando eu comecei a ver tudo isso, eu jamais imaginei que um texto tinha tanta coisa rica. Estava tudo muito bem, estava tudo muito perfeito. Tudo pode estar muito perfeito, mas tome cuidado. Continue protegendo o seu lar. Continue protegendo a sua casa. Continue protegendo a sua igreja. Nós levantamos aqui um ministério de diáconos, essa igreja é chamada de guardiões. E nós puxamos esse nome para o ministério de homens, porque a nossa ideia é fazer com que esses homens venham proteger esta igreja. Na nossa primeira reunião, sabe o que nós fizemos? Nós abraçamos essa casa todinha. Fizemos uma grande volta aqui, levantamos as mãos e oramos por essa casa. E colocamos por terra tudo aquilo que não se chama Deus. Amém? Vamos fazer isso agora? Por que não? Sentiu o desejo? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Vire a sua mão para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro. Eu queria que você, nesse momento, orasse comigo, repreendendo tudo aquilo que não se chama Deus, repreendendo tudo aquilo que não se chama Deus na nossa nação, em Jacarepaguá. Vamos repreender tudo aquilo que não se chama Deus. Vamos lá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos orando. A tua igreja está orando comigo. Nós estamos com nossos braços levantados, com nossas mãos erguidas, repreendendo tudo aquilo que não se chama Deus nessa redondeza, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no Brasil. Nós abraçamos a tua igreja em nome de Jesus e nos colocamos como guardiões do templo da tua casa para proteger o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar. Outra coisa que acontece, e que acontece muito, é a pessoa esperar o barco afundar para pedir ajuda. A pessoa está vendo, o problema está chegando, a pessoa está vendo o problema chegar. Ela espera estourar o problema para pedir ajuda. Não espere o barco naufragar para pedir ajuda. Esses camaradas estão lá com Jesus, Jesus está ali com eles. Só que Jesus está dormindo, ele é homem nesse momento, ele está cansado devido às suas atribuições. Como homem, está descansando. Mas agora chegou o momento em que o barco vai naufragar. E eles vão até Jesus e vão acordá-lo e vão dizer o seguinte: Senhor, salva-nos! Salva-nos, vamos morrer! Infelizmente o ser humano é assim. Ele só procura ajuda quando está prestes à morte, quando tudo está dando errado. Não existe um trabalho anterior, uma preparação anterior. Quando tudo está sucumbindo, aí começa o nosso corre-corre, a busca através para não morrer algumas coisas. Então não espere, querido, que teu casamento venha acabar para pedir ajuda. Está com problema no casamento? Tem um ministério de família aqui maravilhoso. Procure um ministério de família. Você jovem, está com problema, está passando uma situação difícil. Nós chamamos o pastor Rui, pastor de jovem. Procure o pastor Rui, procure o Fabinho, procure o Danilo, procure o Felipe, procure a liderança de jovens, o Afonso. Jovens precisam de ajuda. Jovens precisam de ajuda. Eu, na minha juventude, eu lembro que muitas vezes eu não sabia para onde ir. Mas eu fui orientado pelo meu líder. Fui orientado pelas pessoas que estavam próximas a mim. Quantas dúvidas eu tinha. Então não espere acontecer. Procure ajuda. Procure ajuda. Não espere morrer. Não espere seu filho ser viciado. Não espere seu filho sair de casa. Está observando alguma coisa? Chame-o para conversar. Seu filho está com problema, você vê que não é mais aquele filho que você o conhecia, procure conversar com ele, abra o diálogo com ele, peça ajuda no início e não no fim. Agora, tome cuidado, porque quantas vezes a gente precisa de ajuda e todos aqueles que a gente procura acabam desaparecendo do nosso meio. E às vezes pedimos ajuda errado. E encerrando a mensagem, existem tempestades, existem causas que estão fora do nosso controle.
Existem umas que você pode desviar. Existem outras que você tem que passar e você vai superar. Existem outras que talvez você não supere. Mas existem situações que estão fora totalmente do nosso controle. O versículo 25 diz o seguinte: os discípulos foram acordá-lo. Parece que nos momentos mais difíceis da nossa vida, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Parece que Deus não responde a oração. Parece que o céu é de bronze. Parece que você está sozinho no oceano e você não sabe o que fazer. Você já teve esse sentimento? Levante a mão assim, acena para mim. Parece que Deus não te ouve, parece que você está sozinho. E você ora e não ouve nada. E por outro lado, deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Eu fico preocupado com esse pessoal que tem que toda hora Deus fala com essa pessoa. Tem gente que tem uma facilidade de ouvir Deus, isso me preocupa, que eu não tenho essa facilidade. Uma certa vez, um irmão aqui veio falar comigo: pastor, eu queria que você orasse por mim. Eu falei: por que você quer que eu ore por você? Você não pode orar? Ele: não, porque você é assim com ele. Eu falei: quem sou eu? Tem gente que não entende. Tem gente que não entende isso. Irmãos, é muito complexa a situação. Tem gente que fala assim: Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou aquilo outro. Eu não tenho essa facilidade, e eu sou pastor da igreja, e tenho certeza que a maioria de vocês também não tem. E muitas vezes Deus não falou coisíssima nenhuma. É coisa da nossa cabeça. Existe oração, você desculpe eu falar aqui, oração burra. Existem orações que são sem nexo. Senhor, é a tua vontade que eu arrume um emprego? Não, não é não. Não é não. Não é não, é vontade. Queridos, em nome de Jesus, acorda a igreja. Balança o teu irmão que está do lado. Balança ele aí, balança aí. Acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Acorda, irmão. Tenha fé em Deus. Tem tempestades realmente que você vai ter que superar, que você vai ter que se dar um jeito de superá-la, mas vai ter uma ou outra que você não vai conseguir. Aí você vai ter que chamar por alguém, você vai ter que gritar, você vai ter que clamar. E quem você vai chamar? E quem você vai clamar? Aí sim, querido, você não conseguiu fazer a tua parte. Você fez o que pôde fazer, mas não deu certo. Aí sim, é hora de você começar a bradar e chamar o primogênito de toda a criação. É hora de você começar a bradar, de você começar a clamar e chamar o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É hora de você se dobrar, é hora de você clamar e chamar aquele que por ele foram feitas todas as coisas. E tudo foi feito por ele. Chamar aquele que é o pão da vida. Chamar aquele que é o teu Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí nessa hora você tem que chamar. Quem sabe nessa hora, e essa é a hora. E você que está em casa, nos assistindo pela internet, quem sabe essa é a hora de você clamar pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem sabe essa é a hora de você chamar por aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem sabe é a hora de você chamar por aquele a quem você desistiu, mas aquele que não desiste de você. Quem sabe? Versículo 26, a parte B diz: então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Jesus se levantou naquele momento. Cremos que é hora de Jesus se levantar. Ele tem se levantado nessa casa, tem se levantado na minha vida. E se não se levantou na tua vida, clame agora, por ele vai se levantar. Ele vai se levantar. E tudo que era tempestade vai virar uma grande bonança. Mas escreva uma coisa: tem algo que Jesus não interfere. Nesse texto, eu aprendo algo extremamente importante. Jesus interferiu na tempestade, mas não interferiu na rota escolhida pelos discípulos.
interferiu na tempestade, mas na rota que os discípulos escolheram, ele não interferiu. Significa que você tem o direito de escolha. O caminho é você que escolhe. Ele não vai interferir. Agora, querido, faça tudo o que tiver de ser feito. E se nada der certo, chame e clame por aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Você pode dizer amém? Você pode se colocar de pé e curvar a sua cabeça nesse momento e colocar a mão no seu coração? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, o teu Deus, o meu Deus. Amém? Deus abençoe a todos.